Olha, eu não sou preconceituosa, tá? Muito pelo contrário. Mas acontece que existe uma vantagem biológica que, tudo bem, não foi cientificamente comprovada, mas ela existe. Portanto, a gente deveria segregar. Fazer um apartheid é a melhor coisa que tem, porque assim a gente, sabe, protege as pessoas de verdade, sabe? Mas eu não sou preconceituosa, tá? Eu juro que não sou. Mas vocês também querem transformar tudo sobre preconceito, aí fica difícil. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre trans nos esportes de novo. Pois é, né? Olha só, segundo vídeo seguido, porque essas Olimpíadas, nossa senhora, quem diria que uma Olimpíada de não fosse ter nenhuma mulher trans competindo, ai, não iria faltar assunto para se tratar sobre isso, né? Mas vamos lá. Aqui a gente vai falar mais um pouquinho sobre o caso da Imani Khelif. A gente vai falar sobre comentários que as pessoas fizeram no último vídeo que eu fiz aqui sobre a Imani Khelif. A gente vai falar também sobre essa questão de pessoas trans nos esportes, do porquê que segregar não é uma opção, ou pelo menos não deveria ser uma opção. E a gente vai falar aqui também sobre essa questão de possíveis vantagens, enfim. Tem muita coisa que eu pretendo falar nesse vídeo, não sei se eu vou abordar tudo, mas se ficar faltando alguma coisa, depois vocês me cobram. Enfim, vamos lá. Mas antes da gente prosseguir, eu tenho que fazer aquela minha mendicância de youtuber que tá precisando de um computador novo, porque é isso, gente, eu tô precisando de um computador novo, tá difícil aqui as edições de vídeo, os vídeos, né, nem sempre estão saindo no dia exato, também por causa disso. Então, eu peço muito para que você me ajude. Eu abri uma vaquinha, como eu tô dizendo aqui para vocês sempre, e eu tô precisando muito juntar dinheiro para montar esse computador. O meu computador não tá mais funcionando. Eu vou deixar aqui as especificações dos componentes que eu me planejei para comprar com essa vaquinha, para vocês terem uma ideia também do que eu pretendo fazer, né? Então, eu vou deixar o nome aqui certinho. O orçamento, lembrando, eu fiz no site da Kabum. E bom, a gente já teve muitas pessoas que ajudaram, o nome delas, inclusive, tá passando aqui do lado. E eu agradeço muito se você que está assistindo puder contribuir. Qualquer valor ajuda muito o andamento do meu canal, o andamento do meu trabalho, a continuidade disso aqui que eu faço na internet está em jogo. Então, por favor, se você puder me ajudar, me ajude. E caso você não possa me ajudar financeiramente, copia esse link e distribui por aí, porque pode ser que chegue em alguém que possa me ajudar. Sabe, fala lá, e tem uma trans que tá querendo montar um computador para ela continuar o trabalho dela, que é muito legal no YouTube, ajudem aí. E quem sabe isso chegue em pessoas que possam ajudar. Enfim, muito obrigada a todo mundo que tem me ajudado e conto com vocês para que a gente consiga fazer com que esse canal aqui continue existindo. E agora sim, vamos para o assunto desse vídeo em questão. Bom, a gente tá ainda nas Olimpíadas, né? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez as Olimpíadas já até tenham acabado. Eu não sei exatamente se eu vou conseguir soltar ele no dia que eu quero soltar, mas a gente tá na reta final das Olimpíadas. E nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Imani Khelif, ela tá indo para competir pela medalha de ouro, né? A gata tá indo para as finais e eu tô torcendo por ela, tá? Eu tô torcendo pela Imani. E vamos lá, né? A gente teve toda essa polêmica em cima da Imani Khelif sobre ela ser ou não uma mulher, sobre ela ser ou não trans, sobre ela ser ou não intersexo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você chegou aqui por agora e não viu esse vídeo, eu recomendo que você assista. É um vídeo muito bom. O link dele tá aqui em cima. E eu recomendo que você assista porque esse vídeo aqui é uma continuação daquele. Mas você pode assistir na ordem que você quiser. Então pode continuar esse e depois assistir aquele outro. Mas eu tenho que fazer uma atualização sobre aquele outro vídeo. Naquele outro vídeo... Ei, Laverne, para de bagunçar! Para de bagunçar. Naquele outro vídeo, eu tratei o caso da Imani Khelif como já sendo uma certeza de que ela é intersexo. Mas saíram outras notícias, outros desdobramentos, inclusive, né, a total descredibilidade do IBA, que é a Associação Internacional de Boxe, que é uma associação russa, que foi quem disse que a Imani Khelif, ela teria vantagem em cima das outras mulheres. Enfim,
a IBA, ela tem várias controvérsias, inclusive controvérsias de fraude dentro ali da organização, tanto que ela não é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, existem vários problemas com ela, então a gente não pode confiar muito no que eles dizem. Ainda mais porque a informação de que aquele seria XY ainda foi de alguém que supostamente vazou esses dados médicos do IBA. Então, assim, a gente nem sabe se ela de fato é XY ou não. A gente nem sabe se de fato ela tem uma elevada produção de testosterona ou não. As coisas estão realmente bem assim, bem conturbadas em relação a Kelif. E, sinceramente, a gente nem precisa saber se ela de fato é intersexo e se a intersexualidade dela tem a ver apenas com uma produção elevada de testosterona ou se tem a ver com o cromossomo Y existindo no organismo dela ou não. Porque isso, sinceramente, só diz respeito a Imani Kelif, não diz respeito a mais ninguém além dela, porque a vida é dela. E volto a dizer o que eu disse naquele outro vídeo. Se o Comitê Olímpico Internacional aprovou ela para competir no boxe feminino, é porque ela está com as suas taxas hormonais adequadas para os padrões que eles exigem de mulheres. É porque eles viram que não existe nenhuma vantagem substancial da Imani Kelif em cima de outras mulheres, sejam essas outras mulheres cis ou trans. No caso cis, né? Porque até onde a gente sabe não tem nenhuma mulher trans competindo nessas Olimpíadas. Mas enfim, precisei fazer esse adendo aqui porque agora a gente não sabe exatamente qual é o status da Kelif. Mas, independente de qual é o status da Imani Kelif, a gente sabe que as fake news em cima dela continuam pesadíssimas. A gente sabe que as pessoas continuam tratando ela como sendo um homem. A gente sabe que as pessoas continuam tratando ela da mesma forma que elas tratam mulheres trans, ou seja, como não mulheres. Aqui eu preciso, antes de ir para os comentários que teve naquele vídeo que eu tinha soltado, eu preciso fazer uns adendos aqui com vocês. O primeiro deles é que o que a Imani está sofrendo é sim transfobia, mesmo que ela seja uma mulher cisgênero. E mesmo se ela for intersexo, tá? Tipo, ela continua sendo cisgênero, porque ela foi designada mulher ao nascimento e ela teve uma vida inteira enquanto uma mulher. Então, ela é cisgênero, tá? Ela é uma mulher cisgênero. Mas, ainda assim, o que ela tá sofrendo é transfobia, porque todo esse ódio em cima dela, todos os ataques que ela tá sofrendo, eles estão sendo provenientes das pessoas acreditarem ou se esforçarem muito para acreditar que ela seja uma mulher trans. Então, o que ela está passando agora é exatamente o que mulheres trans passam. Uma total negação do seu gênero, vários ataques em cima da gente, vários ataques alegando que nós enganamos as pessoas, vários ataques dizendo que a gente tem vantagem em cima de outras mulheres, enfim, tudo isso são ataques transfóbicos. Então, sim, o que ela está sofrendo é transfobia. Mulheres cisgênero também podem sofrer transfobia se elas forem lidas enquanto mulheres trans, porque a motivação das violências em cima delas ainda assim é a transfobia, mesmo que elas sejam cisgênero, tá bom? Achei importante ressaltar isso aqui. Achei muito importante ressaltar isso aqui. Isso não tem a ver com nenhum comentário que eu tenha visto no meu vídeo anterior, não, mas eu precisava ressaltar isso porque eu vi alguns comentários soltos por aí dizendo que o que ela tá sofrendo não é transfobia sim. É ódio direcionado a ela por lerem ela enquanto trans. Então o nome que se dá é transfobia. Bom, vamos lá. Esse caso da Imani suscitou muito todos os debates em cima de trans nos esportes, que são debates constantes, debates que nunca mudam, debates que sempre as pessoas ficam em cima dessa pauta e sempre querendo tirar nós, pessoas trans, da vida esportiva, porque querem tirar a gente da sociedade como um todo, e esse é um modo ali delas apelarem mais ainda para esse pânico moral que elas criam em cima de nós, pessoas trans. E a Laverne tá empenhada em não me deixar gravar, sendo que ela tava quietinha até agora há pouco. Laverne, fica quieta, pelo amor de Deus. A Pandora tá quieta, por que você não pode ficar quieta também? Que ódio! Mas enfim, vamos lá. Algumas coisas que eu vi pessoas falando me deixaram muito pensativa. Laverne, pelo amor de Deus. Gente, me dá licença um pouquinho. Laverne, sai daí.
Sai, anda. Fechar essa cortina pra você parar de ficar olhando pra aí. Sai. Com certeza ela vai voltar a atormentar. Mas enfim, teve uma pessoa em específico que fez um comentário que você conseguiu, você alugou um triplex na minha cabeça, mas não foi um triplex me enchendo de dúvidas existenciais. Você me alugou um triplex de tanta raiva que eu senti do seu comentário, tá? Muita raiva mesmo. O comentário em questão é esse que vocês estão vendo aqui, apesar de eu ter, né, coberto o nome da pessoa. O comentário, eu não excluí ele, então ele ainda deve estar lá, a não ser que a pessoa tenha apagado depois. Mas esse comentário aqui dessa pessoa me irritou porque naquele vídeo eu falei sobre um menino trans que ele também tá competindo no boxe e ele, no caso, tá competindo no feminino porque ele não fez uma transição hormonal. Então, enfim, os hormônios dele ainda tem os padrões femininos, tudo isso, né? Apesar dele se reconhecer enquanto homem. E essa pessoa falou que os homens trans, eles não competem no masculino porque eles sabem que eles não teriam vantagem e que as mulheres trans competem no feminino, ficam querendo competir no feminino porque elas teriam uma vantagem no feminino. Primeiro, esse tipo de comentário é um tipo de comentário totalmente anticientífico, porque como eu disse no meu vídeo anterior, o entendimento científico atual é de que mulheres trans não têm uma vantagem substancial, não têm uma vantagem significativa em cima de mulheres cisgênero, quando a gente está falando de mulheres trans que estão em terapia hormonal, com os níveis hormonais totalmente controlados pelos comitês olímpicos, pelos comitês esportivos, não só o comitê olímpico. Enfim, quando a gente está falando nessas situações, não existe nenhuma vantagem substancial. Pode até ter uma vantagenzinha ou outra por causa de morfologia, mas essa variedade de vantagens por causa de morfologia também nós encontramos em mulheres cisgênero. Tanto que muito do que estão acusando a Imani Khelif, que é uma mulher cisgênero, é dela ter vantagens físicas, anatômicas também. Não só por ela ter mais testosterona, mas que esse mais de testosterona que ela teria conferido a ela vantagens físicas, anatômicas, que ela nem teria como modificar como sei lá, uma mudança hormonal. Então, as diversidades de corpos que existem dentro do grupo mulheres cisgênero, elas também conferem a algumas mulheres cisgênero vantagens em cima de outras mulheres cisgênero. Essa ideia que as pessoas têm de que em uma competição esportiva tem como parear as pessoas para todas estarem em ponto de igualdade é uma completa mentira, um completo absurdo, porque as pessoas elas vão ter vantagens em cima das outras. Isso é o que faz elas terem mais êxito esportivo do que outras. E quando a gente está falando de pessoas cisgênero, que são lidas enquanto cisgênero, né? Não no caso de uma pessoa cisgênero intersexual ou de uma pessoa cisgênero que tem uma morfologia que faz com que as pessoas torçam o nariz para ela, e isso está muito pautado em racialidade também, que é um ponto que eu quero entrar mais na frente. Quando a gente tem mulheres cisgênero, onde uma tem vantagens físicas sobre as outras, isso geralmente é enaltecido. Quando a gente está falando de homens cisgênero, que tem vantagem física sobre outros, isso geralmente é enaltecido. Principalmente quando a gente está falando de pessoas brancas, tá? Porque a racialidade aqui tem tudo a ver com essa discussão. Porque quando a gente está falando de um homem branco, que ele tem vantagem anatômica sobre outros homens em competições esportivas, esse homem é tido como um super-herói. Ficam dizendo o quanto que ele é incrível, o quanto que ele é fodão, o quanto que, nossa, esse cara é uma máquina, ele é absurdo. Ao passo que quando a gente está falando de uma pessoa que ela, né, não esteja dentro daqueles padrões que as pessoas querem ver, querem enxergar como o padrão correto e que elas acabam tendo alguma vantagem em cima de outra, mesmo dentro dos grupos cisgênero, essas pessoas são acusadas. Igual a gente tem visto nessas Olimpíadas mesmo acontecendo, de pessoas acusarem a Liga Chinesa de Natação masculina de estarem sob doping, de estarem usando coisas, de estarem roubando de alguma forma na competição porque eles estão tendo êxito. Enquanto, quando essas competições elas são centradas em pessoas brancas ganhando, quando as medalhas vão saindo de um país de pessoas brancas, onde os atletas são majoritariamente brancos, passando para outro país
de pessoas majoritariamente brancas, isso não é questionado. Durante muito tempo a gente tem aí os Estados Unidos liderando vários dos esportes e isso nunca é questionado quando é um deles. Mas quando passa para algum país que eles veem como tendo que ser inferior, e principalmente um país onde as pessoas não sejam brancas, começa a ter essa discussão, começam a acusar as pessoas de estarem usando alguma coisa, de estarem roubando de alguma forma. Então essa discussão tem tudo a ver com racialidade. E não é à toa que a Imani Khelif é uma mulher negra. Essa mulher que está sendo acusada de não ser uma mulher, de estar roubando, é uma mulher negra. E vamos lá, né? Quando a gente está falando sobre essa questão de vantagens, a gente ainda tem alguns pontos que eu preciso ressaltar aqui com vocês. Eu respondi essa pessoa dizendo que, na verdade, existem muitos homens trans que competem no masculino. E eu falei também que nada impede que depois esse menino decida fazer a transição hormonal dele. E eu disse que nenhuma pessoa trans, não faz sentido uma pessoa trans abdicar da transição dela, passando por todos os problemas disfóricos que estão atrelados a uma transgeneridade, simplesmente para ela continuar tendo vantagens, entre aspas, em cima de mulheres cisgênero, que era o que eu estava falando a respeito de homens trans. Então, se o garoto não iniciou uma terapia hormonal, isso diz respeito a ele. E se ele nunca quiser iniciar uma terapia hormonal, isso também só vai dizer respeito a ele. Porque quando a gente está falando de transição de gênero, nem toda pessoa trans vai querer tomar hormônio. E se ele não tomar hormônio, é isso, mesmo que ele seja um homem, ele vai ter que competir nas categorias femininas. E vai ser isso que vai ficar acontecendo. Isso faz com que ele esteja fugindo dos homens? Não, isso faz com que ele esteja simplesmente vivendo a vida dele da forma como ele acha melhor viver a vida dele e arcando com as consequências de, em determinado momento da vida dele, ele não ser reconhecido como homem, que é a questão esportiva. Se ele decidir fazer uma transição hormonal, beleza, ele vai começar a competir no masculino, assim como outros homens trans competem. Essa pessoa disse que nunca viu nenhum homem trans competindo no masculino e que se ela visse, ela daria os parabéns para esse homem trans competindo no feminino, ou então ela daria os parabéns para uma mulher trans competindo no feminino em um esporte que ela não tenha vantagem como ginástica olímpica. Eu listei vários homens trans que competem no masculino em diferentes modalidades, inclusive modalidade de luta, em modalidade de corrida, em triatlo. Eu coloquei ali gente do tênis, sabe? Tipo, eu fiz uma lista. Inclusive, eu coloquei ali um dos maiores fisiculturistas do mundo, que é considerado um dos homens mais fortes do mundo, que é um homem trans brasileiro, que compete no masculino. E, como eu disse, ele foi considerado um dos melhores, um dos homens mais fortes do mundo inteiro. Então, existem. Essas pessoas, elas só não sabem que homens trans existem nos esportes porque elas não se importam. Elas não dão um Google antes de falar merda, sabe? Porque, sei lá, se a pessoa não conhece, tudo bem, direito dela não conhecer. Mas o Google tá aí pra todo mundo, né? É só você pegar e dar uma pesquisadinha que você descobre. Mas as pessoas não fazem isso. Elas já vão logo enchendo a boca delas pra dizer que aquilo não existe, sem fazer uma mínima pesquisa prévia pra saber se aquilo existe ou não. Porque elas estão falando de um grupo minoritário ao qual elas estão querendo atacar, mesmo que elas estejam ali não fazendo um ataque tão visível assim, né? Elas estejam tentando se blindar, mas a gente que é trans, a gente percebe os ataques, tá? A gente percebe. Não sejam condescendentes com a gente, não. Não subestime a nossa inteligência, porque a gente percebe quando tá sendo atacada. E quando eu fiz essa lista de homens trans e falei pra ela ir lá dar os parabéns pros meninos, ela já colocou um outro crivo, que era eles estarem competindo numa Olimpíada, né? Tipo, ela falou ali, ai, parabéns pra eles, eu não sabia, eles estão indo na Olimpíada? Essa pergunta que ela fez foi justamente querendo dizer que não é válido se não está nesse ponto esportivo tão reconhecido no mundo inteiro que são as Olimpíadas. Ou seja, sempre que a gente conquista alguma coisa, sempre que a gente faz alguma coisa, a cisgeneridade coloca um crivo a mais. Coloca um crivo a mais para que nós sejamos reconhecidas. Porque é isso. Se a gente está galgando alguma coisa, eles sempre falam que não é o suficiente. E quando a gente consegue atingir o ponto que eles falam que é o suficiente, eles dizem que a gente está roubando, que a gente está tendo uma vantagem, que a gente está fazendo alguma coisa ali que não deveria estar fazendo. E aí, a pessoa, ela querer que, por exemplo, mulheres trans estejam competindo na ginástica olímpica, é uma coisa que não faz o menor sentido quando ela leva isso para as Olimpíadas. Sabe por quê? Porque as pessoas têm vantagens anatômicas sobre as outras, e essas vantagens é que vão fazendo com que elas
cheguem no topo daquele esporte para que uma delegação de um país mande elas para competir com o topo de outros países. Quando a gente está falando de ginástica olímpica, por exemplo, existe uma seleção que é feita em cima de altura. E eu não estou dizendo que os treinadores e treinadoras das ginastas, eles peguem assim uma fita para medir as pessoas e falar, não, passou de 1,60 você não vai competir. Não é isso que acontece. O que acontece é que o esporte em si, ele favorece quem tem uma menor estatura, quem tem um peso mais leve. Se ele favorece quem tem um peso mais leve, naturalmente, as pessoas que estão dentro disso, elas vão sobressair. Às vezes tem uma ou outra pessoa que é um ponto fora da curva, mas no geral a gente vê as atletas de ginástica olímpica sendo tão pequenininhas, né? A gente olha ali para a Rebeca, que ela é bem pequenininha, a gente olha para a Flavinha, que é bem pequenininha, a gente olha para a Jade, para todas elas que são bem pequenininhas, elas são pequenininhas porque elas tiveram vantagem física em cima das que são maiores. Não é o esporte que faz com que o crescimento delas não evolua. Não. O crescimento delas não ter sido tão elevado é que fez com que elas pudessem conseguir esses pontos mais altos dentro da categoria delas, que é dentro da ginástica olímpica. Então, dificilmente você vai ver uma mulher trans que seja uma mulher trans mais alta conseguindo chegar nas Olimpíadas em ginástica olímpica, porque ela vai ter sido superada pelas mulheres cisgênero que estarão lá. Isso é normal, isso é o natural do esporte. Então, quando essa pessoa diz um negócio desse, ela está sendo completamente desonesta. Quando ela exige que pessoas estejam no ponto que ela quer, ela está sendo completamente desonesta. Até porque eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse uma mulher trans na ginástica olímpica e ela tivesse ali arrasando nas Olimpíadas, tivesse conseguido medalhas e tudo mais, as pessoas estariam dizendo que ela teria uma vantagem de força física nos braços, e aí por isso que ela estaria conseguindo se sobressair às outras. Então eles sempre fazem ali alguma coisa para desqualificar as nossas conquistas. Isso é algo de praxe da cisgeneridade, da cisnorma, né? Porque quando eu falo cisgeneridade, eles acham que eu tô falando de todas as pessoas cisgênero. Eu tô falando da cisnorma, da cisnormatividade. Eles sempre colocam um crivo a mais para nos decair. Sempre fazem isso, sempre fazem isso. Mas vamos lá, né? É questão de separar as pessoas trans em categorias só para pessoas trans, para que trans só compita com trans e cis só compita com cis, que foi algo que algumas pessoas sugeriram naquele meu vídeo, mesmo que naquele meu vídeo eu estivesse falando que essa não era a solução. Gente, vocês sabem como funciona esporte? Porque assim, como eu disse, as pessoas elas sempre vão ter vantagens anatômicas em cima dos outros. Isso sempre vai acontecer, e não só vantagens anatômicas. Por que vocês acham que as medalhas costumam ser concentradas em determinados países? São países que geralmente conseguem ter mais dinheiro para investir em esporte? Ou vocês acham mesmo que a delegação da Palestina, que é um país que está sendo massacrado naquele genocídio perpetrado por Israel, que é uma delegação onde inúmeros dos atletas que poderiam estar competindo morreram nesse genocídio, que se não me engano, eu esqueci o número exato de atletas palestinos que poderiam estar nas Olimpíadas, mas acabaram morrendo nesse genocídio, se não me engano eram uns 200 por aí, eram muitos atletas que foram mortos. Vocês acham que a delegação da Palestina com um punhadinho de gente está em pé de igualdade com os demais países? Eles vão voltar sem medalha. Por quê? Porque eles tinham pouquíssimos atletas competindo ali. E dos poucos atletas que estavam competindo, muitos nem conseguiram ter um treinamento adequado. Por quê? Porque o país deles está sofrendo ataques. Porque o país deles está sendo bombardeado. Eles não estão em pé de igualdade com os demais países, mas estão ali competindo. E isso eu quis trazer para um exemplo muito extremo, mas a gente pode falar daqui do Brasil mesmo. A gente está conseguindo muita medalha agora, mas alguns anos atrás, algumas Olimpíadas atrás, que a gente estava praticamente sem investimento no esporte, a gente estava conseguindo bem menos medalha do que a gente conseguiu agora, sabe? Então, todas essas coisas fazem com que os atletas nunca estejam em pé de igualdade, sejam por questões sociais, sejam por questões biológicas deles. E eu tô falando isso dentro da cisgeneridade mesmo, tá? Quando a gente fala de nadadores que têm maior envergadura e por isso conseguem alçar braçadas maiores, eles estão em vantagem sobre os outros. A gente não separa eles em uma outra categoria por causa disso. Quando
Quando a gente fala de corredores que têm os ossos mais leves, eles estão em vantagem sobre os outros corredores, e a gente não separa categorias só para eles. Quando a gente fala de ginastas olímpicos que são muito baixinhos, eles costumam estar em vantagem sobre os outros. A gente não separa uma categoria só para eles. A gente não faz isso no basquete. No basquete, caramba, vocês acham que as delegações asiáticas, que as pessoas são bem mais baixas, estão conseguindo competir em pé de igualdade com a galera da NBA dos Estados Unidos, que são os caras que o mais baixo deles tem, sei lá, 1,90? Na verdade, deve ter um com menos de 1,90, né, na NBA. Mas vocês acham que isso está em pé de igualdade? Vocês olham para as imagens de competições de basquete de países asiáticos contra os Estados Unidos, e vocês veem aquilo em pé de igualdade? Mas nem por isso vocês falam que os norte-americanos, os estadunidenses, deveriam estar em uma categoria só deles. Vocês não falam isso, porque vocês sabem que isso não faz o menor sentido. Então por que quando se trata de mulheres trans, que vocês acham que pode ter uma vantagem significativa, isso acaba sendo um motivo para segregação? Por que a gente não pode estar? Por que pra gente tem que ter uma categoria diferente? Por que a gente não pode estar nas mesmas Olimpíadas que essas pessoas? Por quê? Porque a gente é trans, a gente não é digna, a gente não é nem gente. Então a gente não deveria estar em pé de igualdade ali, né, com pessoas cisgênero. Porque se as pessoas cisgênero, quando elas têm uma vantagem anatômica, elas são tidas como heroínas, a gente, quando a gente tem alguma coisa que as pessoas consideram uma vantagem anatômica, a gente é tida como vilã. A gente é tida como os monstros que roubam espaço de mulheres cisgênero. Mas vocês não falam isso de países onde as pessoas elas têm todas as condições para conseguir medalhas em detrimento de países que não têm. Vocês não falam, porque para vocês isso não faz sentido. Mas atacar pessoas trans, aí faz todo sentido. Ai, isso me revolta tanto, porque esporte é sobre integração. Quando a gente fala de Olimpíadas, a gente está falando de integração, dos países se integrando. Acima de tudo é sobre isso, Olimpíadas. Acima de tudo, é sobre as pessoas de todas as nações estarem ali juntas em um momento de festividade, em um momento que era para ser amistoso. Isso, é disso que se trata as Olimpíadas, é disso que se trata esporte. Mas vocês transformam isso em um ponto de segregação. Há muito tempo atrás, pessoas negras eram segregadas em relação a pessoas brancas. Pessoas negras não podiam estar nos mesmos espaços, não podiam estar em peças de teatro, não podiam estar no mesmo banheiro, não podiam dividir os mesmos assentos de ônibus, não podiam beber a mesma água, sabe? Porque até os bebedouros eram separados. Não podiam estar em competições como essas. Há um tempo atrás, as pessoas diziam que pessoas negras deveriam ser segregadas porque colocavam as pessoas brancas em perigo, em situação de perigo. E por vezes diziam que pessoas negras eram naturalmente mais agressivas, eram naturalmente mais fortes, inclusive, né, um dos motivos de justificarem, que usavam para justificar a escravidão, era para dizer que o povo negro era mais forte, não aguentava. Então, assim, vocês acham que é certo vocês achariam que seria certo fazer uma categoria só para pessoas negras em todos os esportes? Não, é que tem as pessoas brancas competem e as pessoas negras. Não. Porque hoje em dia, em 2024, vocês sabem que isso é errado em relação a pessoas negras. Vocês sabem disso. Mas quando se trata de pessoas trans, aí vocês ainda acham que podem impor uma segregação, que podem falar que deveria ter uma segregação. Mas ainda assim, mesmo que com pessoas negras, né, a gente já tenha superado essa questão da segregação, a gente não superou de fato, a gente superou mais na teoria, na prática não. Porque quando a gente tem uma mulher negra que vem de um país africano, que está tendo um destaque no esporte, vê uma mulher branca e chora dizendo que não é justo. E aí todo mundo se comove e ficam atacando essa mulher negra e ficam tentando tirar a feminilidade dela, a mulheridade dela, o status de mulher dela, para poder corroborar que ela tá tirando vantagem de alguém, que ela é uma vilã. Vilanizam uma mulher negra. Da mesma forma como vilanizam uma mulher trans. Mas como hoje em dia não é socialmente aceitável que vocês ataquem ela por ela ser uma mulher negra,
Vocês atacam ela, alegando que ela é uma mulher trans, porque isso, infelizmente, ainda é socialmente aceitável em muitos contextos, né, no nosso mundo. Então, isso tudo que vocês fazem tem muito de racismo nisso. Tem muito de transfobia nisso, porque racismo e transfobia andam de mãos dadas, assim. Racismo, transfobia e misoginia é a tríade do inferno que tá sempre um acompanhado do outro. Porque também esses ataques em cima da Imani, eles são ataques completamente misóginos. Ficam o tempo inteiro descredibilizando ela enquanto mulher. Isso é de uma misoginia absurda. A gente chega ao ponto de ter um deputado, que é o Nicolas Ferreira, esse escroto do caralho, pegando um vídeo da Imani Khalif, ajeitando o short dela, pra dizer que ela tava ajeitando o pau dela. Pra dizer que ela tem uma rola ali que ela tava ajeitando. A gente chega ao ponto de um deputado estar analisando o que tem ali no calção de uma atleta. Mas vocês acham isso normal, né? Muitos acham isso normal. Porque ela, né, pode ter uma vantagem. Mas eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. A Imani não tem um pinto porque ela é uma mulher cisgênero. E as pessoas querem que ela prove que é uma mulher cisgênero. Se a Imani Khalif, ela tirasse toda a roupa dela, mostrasse que ela tem uma buceta, ainda assim não seria o suficiente. Porque iriam falar que a buceta dela é por causa de uma cirurgia de redesignação sexual. Iriam arrumar motivo pra continuar atacando ela. Porque é isso que essas pessoas fazem. É isso que elas fazem. Então, se o Nicolas Ferreira tivesse a prova mesmo de que a Imani tem uma buceta, ele iria inventar uma desculpa em cima, ele iria colocar um crivo a mais, como a cisgeneridade sempre faz, como a cisnorma sempre faz. Afinal de contas, pode desumanizar uma pessoa se ela for trans, né? Então é melhor fazer com que o entendimento comum seja de que ela seja uma pessoa trans, que assim ela pode ser desumanizada em todos os aspectos possíveis. E eu tô falando aqui do Nicolas Ferreira, mas ele não é o único não. Porque até agora, se você abre qualquer notícia falando sobre a Imani, vai ter nos comentários um monte de gente falando que ela é um homem, chamando ela de mano, falando que ela tá roubando o lugar das mulheres, colocando um monte de meme de caras super másculos pra dizer que é ela, pegando imagens dela e zoando a aparência dela. É isso que você vai ver. Esse puro suco de misoginia, de racismo e de transfobia, tudo junto ali para poder degradar a imagem da Imani Khalif. E se ela fosse uma mulher trans, ela deveria sim estar competindo, porque ela teria passado nos testes do Comitê Olímpico Internacional. Vocês não sabem mais do que os cientistas do COI. Como eu disse, não existe um entendimento científico de que mulheres trans tenham vantagem substancial em cima de mulheres cisgênero em esportes. Não existe isso. Não existe isso. Vocês tentam apelar para a ciência em um negócio em que a ciência contradiz vocês. É um show de escrotidão absurdo. É um show de escrotidão muito absurdo. Muito absurdo. Muito, muito, muito absurdo. E sim, isso me revolta pra caralho. Eu espero que a Imani fique bem. Eu fico feliz dela voltar com medalha. Eu quero ela voltando com medalha ali pro país dela, pra Argélia, que é um país altamente LGBT-fóbico. Eu tenho receio do que pode acontecer com essa mulher quando ela chegar lá, se as pessoas daquele país acreditarem que ela seja uma mulher trans. Eu tenho receio dela ser atacada. Torço muito para que não seja. Torço muito mesmo para que não seja. E aqui eu quero entrar em outro ponto, né? Que quando a gente vai falar da Imani Khalif, uma das coisas que a gente tem usado para dizer que ela não é uma mulher trans, para dizer que ela não tem nenhuma vantagem em cima de mulheres cisgênero, é justamente apelar para as derrotas que ela já teve. Falar para as vezes em que ela apanhou de uma mulher cisgênero no ringue. Isso é uma coisa que a gente faz com todas. Quando a gente vai falar da Fallon Fox, e eu já fiz isso também, quando a gente vai falar da Fallon Fox, para falar que a Fallon Fox ela não tinha vantagem em cima das mulheres cis, a gente falava da vez em que ela apanhou para uma mulher cis, que ela perdeu para uma mulher cis. Quando a gente vai falar da Tiffany Abreu, para dizer que ela não tem vantagem em cima das mulheres cis, a gente apela para o fato de que ela não é uma super atleta do vôlei feminino. Ela é de mediana pra boa, assim, mas ela não é uma das melhores atletas do vôlei feminino aqui no Brasil. E a gente faz isso com todas as mulheres trans, e agora estamos fazendo também com as mulheres intersexo, ou que, né, são acusadas de ser trans,
para poder justificar que elas não têm vantagem. Então parece que quando a gente vê uma mulher trans em uma categoria esportiva, o que a gente faz é torcer para que ela tenha algumas derrotas. A gente não torce para que ela seja invicta, a gente não torce para que ela seja sempre ouro, a gente torce para que ela tenha algumas derrotas para que ela não possa ser questionada ali na posição dela. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que querer que as nossas estejam sim vencendo lá. Porra, não é uma competição esportiva, por que a gente vai torcer para que uma das nossas iguais não esteja tendo altíssimos desempenhos, que não estejam ali vencendo? Não! A gente tem que torcer para que estejam mesmo. Parar com esse negócio de torcer para que tenha uma ou outra derrota para a gente poder justificar que elas possam estar ali. Porque o que tem que justificar que a gente possa estar ali não são os nossos fracassos, não é naquilo que a gente não vai bem. O que tem que justificar a gente estar ali numa competição olímpica é justamente os nossos êxitos, é todas as vezes em que a gente foi bem. Sabe? Porque se a cisgeneridade pode ser ovacionada quando ela vai bem, a gente também pode. A gente também deve. Então, se a gente tiver uma mulher trans ou uma mulher intersexo em uma competição esportiva e ela for bem, a gente tem que comemorar. E ela sair com ouro, a gente tem que comemorar. E deixa a cisgeneridade ficar se doendo aí. Foda-se que eles estão se doendo. A gente protege as nossas, a gente torce pela vitória das nossas e a gente protege elas dos ataques. A gente vai rebater todos os ataques que fizerem as nossas, tanto mulheres cis, quanto mulheres intersexuais, quanto mulheres cisgênero que não sejam intersexuais, mas não estejam dentro dos padrões de gênero que essas pessoas esperam. A gente vai defender elas e vai defender também os meninos trans e demais pessoas que não sejam conformes de gênero, que estejam nessas competições esportivas e que estejam tendo êxito. A gente defende elas, a gente defende a permanência delas ali, a gente comemora as vitórias delas e a gente rebate tudo aquilo que falarem de merda a respeito delas. Todos os ataques a gente vai rebatendo e vai rebatendo a desinformação, mas sem deixar de torcer pelas nossas e sem ficar se apegando nas derrotas das nossas para justificar a nossa permanência. A gente não precisa disso. A gente não precisa apelar para as nossas derrotas. Vamos olhar para as nossas vitórias. Ai, é isso. É isso. Falei o que eu queria falar aqui, de uma forma bem irritada, bem efusiva, porque eu estou bem irritada mesmo, tá? Tô bem irritada mesmo, as pessoas conseguem me tirar do eixo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que você achou disso tudo que eu te trouxe aqui de discussão. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito. Ajude na minha vaquinha, caso você possa ajudar na minha vaquinha. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Ah, e se você não sabe o que comentar, comenta o nosso emoji de morceguinho do engajamento aí, que ajuda bastante. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E fogo nos racistas, nos misóginos e nos transfóbicos também.